Deus não é justo. Apêndice A. O significado do sofrimento. As seguintes definições não têm o propósito de cobrir toda a escala do conhecimento teológico. Não se trata de explanações de grande peso, mas simplesmente ilustrações da verdade, a fim de aumentar nosso entendimento nos períodos de provação. Aflição. Experimentar angústia contínua devido à pressão das circunstâncias ou o antagonismo das pessoas, geralmente aquilo que vem de fora e sobrecarrega a alma humana. Oportunidade dada por Deus para superar os efeitos debilitantes das mágoas pessoais e, como resultado da obtenção de uma capacidade ampliada de compreensão, ajudar outros a enfrentarem dificuldades. Isaías 48:10. Eis que te acrisolei, provei-te na fornalha da aflição. Amargura, atitude mental caracterizada por rancor, malícia, hostilidade, inveja, desejo de vingança ou ódio, causada por raízes emocionais profundas de insegurança ou desajuste. O ressentimento, quer disfarçado ou manifestado abertamente, pode surgir em consequência de perda, privação, rejeição ou autoestima prejudicada. O fruto de uma preocupação prolongada com a aparente injustiça de certas experiências com a vida ou a morte. Hebreus 12:15. Atentando diligentemente para que não haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Despreocupação. A corajosa atitude mental que permite à pessoa enfrentar as responsabilidades penosas da vida de frente, sem ansiedade ou uma falsa sensação de segurança. Libertação agradável das inquietudes mentais, incerteza ou medo, sem levar em conta as circunstâncias. Relaxamento mental resultante de entregar a Cristo todas as preocupações, por conhecer o interesse pessoal que Ele tem por nós e sua capacidade para atender a todos os problemas humanos. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Consolo, tipo de encorajamento e apoio que traz forças em lugar de simples simpatia e piedade. Capacidade para ouvir e transmitir ânimo. Interesse genuíno nas pessoas. Salmo 23:4. A tua vara e o teu cajado me consolam. Compromisso, a dedicação momento a momento de si mesmo à soberania de Cristo, a fim de completar as tarefas designadas e ser um amigo verdadeiro na frente e por trás das pessoas em sua esfera de influência. Levantar os olhos para o Senhor quando a autopiedade se insinua. Aspirar excelência em tempos difíceis, executando tudo com dignidade, tendo Deus como observador. 1 Coríntios 15:58. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aliança, o acordo gracioso designado por Deus para o benefício e bênção do povo. A promessa firme que Deus nos fez, declarando que jamais nos abandonará nem esquecerá. A promessa solene de que Ele está a nosso favor e não contra nós. Em consequência, podemos confiar nele, mesmo que o inferno se abra à nossa frente. Isaías 54:9. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Crise, qualquer experiência com uma pessoa, lugar ou coisa que desafia sua mentalidade estruturada e força você a mudar. Quanto maior a mudança, tanto maior a oportunidade de sofrimento emocional intenso. Sem ela, permanecemos espiritualmente imaturos. Com ela vem a oportunidade de expandir nossos horizontes com a experiência de qualidades raras como a compaixão, autocontrole, tolerância, sensibilidade, paciência, concentração, desprendimento e verdadeira amizade. Qualquer desafio para crescer brilhantemente disfarçado como um problema insuperável. Salmo 55:19.
porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Deleite, aplicado à vontade humana, implica na plena tendência de agradar e honrar a Deus, sem levar em conta as circunstâncias. Salmo 48. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Disciplina, o treinamento e instrução graciosos, mas firmes, que são dados aos filhos de Deus. Algumas vezes é difícil suportar a disciplina, mas se o recipiente for acessível, ela abranda o coração e orienta o caminho. O sofrimento que Deus emprega para nos levar de volta aos limites de nossa herança. Senhor, não quero a vara de novo, nem o castigo maior. Apenas um toque leve e responderei rapidamente. O Senhor manda, eu sou seu servo voluntário. Hebreus 12:11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Encorajamento, inspiração de coragem, confiança e propósito no Senhor. A compreensão de que está a caminho do triunfo final. Fortalece a disciplina e promove a perseverança nas horas mais difíceis. 1 Samuel 36. Davi muito se angustiou, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Justiça humana, o sistema de percepção que favorece a autopiedade, desilusão e queixas, nos leva a comparar nossa vida com a de outros de modo a nos sentirmos superiores ou inferiores. Resulta finalmente em amaldiçoar a Deus por sua falta de interesse e nos leva a questionar a sua integridade. Juízes 17:6. Cada qual fazia o que achava mais reto. Fé, a firme persuasão e convicção baseadas na palavra ouvida que produz um pleno reconhecimento da verdade de Deus. Uma entrega pessoal a Jesus Cristo com o comportamento inspirado por essa entrega. O telescópio que focaliza claramente o objeto celestial. A provisão de Deus para terminarmos a carreira com vigor e entusiasmo permanentes. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Glória, o esplendor brilhante e a honra majestosa de Jesus Cristo conferidos aos crentes, imediatamente após sua entrada no céu. Quando pesados nas balanças eternas, todo sofrimento e dor humanos nada representarão em contraste com a luz radiosa e iluminação ofuscante que brotarão de nossos corpos celestiais para sempre. A condição de suprema exaltação e esplendor compartilhada com Jesus como recompensa para a fidelidade silenciosa e constante a Ele enquanto estivermos vivos nas limitações de nossos corpos terrenos. Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Graça, as riquezas de Deus através de Cristo, a provisão específica sob medida para cada aspecto de nossas vidas, gratuita, sem obrigação, nos permite servi-lo voluntariamente, sem tentar ganhar pontos por esforço próprio. O oposto do sistema humano de legalismo e mérito. Quando passamos por experiências de tragédia, pecado ou vitória, a sua graça não merecida mantém nossos corações vibrantes de devoção por aquele que conhece tudo sobre nós e mesmo assim continua nos amando. 2 Pedro 3:18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Tristeza, resposta emocional de pânico, desespero, remorso ou luto em relação ao choque esmagador de uma perda. As lágrimas, sem considerar os padrões anteriores de vida da pessoa, ou nos forçam a ser absorvidos na paixão da esperança e crescimento, ou nos levam para o cinismo e desespero. A esperança viva em Cristo é a âncora que impede a tendência natural para a tristeza e desesperança. Isaías 53:3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores e que sabe o que é padecer. Humildade, libertação do orgulho ou arrogância, coragem para arriscar, confiança em Cristo no fracasso, ousadia para receber perdão e liberdade para arriscar de novo sem condenação. A provisão de Deus que nos impede de mesquinharia na derrota e orgulho na vitória, fazendo com que mantenhamos o senso de humor em todas as situações. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Alegria, contentamento, júbilo e exultação pelo fato de Deus ter tudo sob controle, sem considerar a aparência das circunstâncias humanas. Esta atitude mental depende inteiramente de confiar nas promessas de Deus e não depende das condições de saúde, emprego, ambiente doméstico ou posição financeira. Experiências de tristeza ou perseguição preparam e ampliam a capacidade para este estado de mente. Desde que a felicidade depende das circunstâncias, a felicidade e a depressão não podem coexistir. Mas a alegria e o sofrimento podem viver e vivem juntos. 2 Coríntios 7,4. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Justiça divina. Aplicação do caráter santo de Deus nos assuntos humanos, princípio que mostra que a perfeita capacidade do poder ou onipotência de Deus pode fazer tudo, mas também revela que a sua soberania às vezes deixa algum Daniel na jaula do leão ou permite que um Jó sofra inexplicável tragédia, tudo para a sua glória como parte da sabedoria infinita do seu plano. Os seres humanos que ousam confiar no seu caráter irão experimentar incontáveis bênçãos interiores, apesar da fúria das tempestades exteriores. O princípio que levou Deus Pai a se alegrar quando seu único filho Jesus foi crucificado pelos pecados do mundo inteiro, satisfazendo assim a sua justiça. Salmos 89:14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Meditação, contemplação contínua e reflexão sobre passagens específicas das Sagradas Escrituras, permitindo que a palavra penetre com firmeza em seu coração. Fortalece a vida de oração, melhora o testemunho, acentua a confiança, solidifica a fé em Deus, faz com que o seu conselho seja buscado. Josué 1:7. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Misericórdia, expressão adequada da compaixão, bondade e perdão de Deus para com a humanidade pecadora, que funciona em perfeita harmonia com sua justiça infalível. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Padecimento, estado de aflição emocional, variando desde o simples aborrecimento até a agonia aguda e insuportável, a aguilhada que nos dá vontade de deixar este mundo. Sem os sofrimentos estaríamos perfeitamente dispostos a continuar nesta terra para sempre. A oportunidade de receber a provisão específica de Deus para a vitória sobre as intrusões previsíveis do ressentimento, frustração e desapontamento. O agente usado por Deus para suavizar o coração, removendo os valores temporais e introduzindo os eternos. Oséias 6:1. Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Paciência, suportar com calma e perseverança as mais severas pressões sem queixar-se. Mantém o indivíduo em pé, avançando sempre. Faz com que ele contemple o alvo eterno para além do sofrimento presente, transformando assim toda pedra de tropeço em potencial, num ponto de partida.
Ela capacita a enfrentar a opressão sem revidar, a demora sem sentir depressão e o sofrimento sem desfalecer. Aprendida de Cristo que não desiste de nós em nosso fracasso, fraqueza e egoísmo. Tiago 1,4. Ora, a perseverança, paciência, deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, amadurecidos e íntegros, completos, em nada deficientes. Paz, condição mental e espiritual livre de pensamentos ou emoções clamorosos, confusos, estado tranquilo da alma que inala a perspectiva de Deus das Escrituras e exala serenidade e confiança em meio a eventos potencialmente perturbadores. A convicção de que quando e não se o inimigo nos ataca repentinamente, o Senhor está no controle de tudo. Filipenses 4:11. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Oração. O apelo contínuo de alguém desesperado que despreza a complacência e estagnação espiritual, a consciência disciplinada incessante da disposição do Deus Todo-Poderoso de ajudar tanto nos bons como nos maus momentos. O chamado para o abandono total de nossas vontades à descoberta alegre da sua vontade, o teste da verdadeira devoção à soberania de Cristo. Lucas 18:1. Os homens devem sempre orar e nunca esmorecer. Orgulho, a preocupação cega desordenada com as necessidades, desejos e inclinações do ego, seguida de atitudes grosseiras e insolentes para com outros. Ansiedade em obter a aprovação de outros, com raiva e aflição irracionais ao ser menosprezado. Pai da crítica, descontentamento, presunção, cobiça, ingratidão e discriminação. Culpa ou condenação excessivas surgidas quando a pessoa considera seus pecados maiores que a graça de Deus, enquanto sucumbe à pressão ou adversidade, o que mostra que a pessoa supõe que seus sofrimentos são maiores do que a provisão de Deus, sendo ambas essas coisas formas disfarçadas de arrogância, esmagada aos pés do Calvário. 1 Pedro 5:5. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Racionalização. Padrões de pensamento altamente sistematizados e complexos, cada um levando logicamente ao seguinte, que ajudam a pessoa a evitar a obediência direta, firme aos mandamentos específicos da Bíblia. Sempre fui assim, acho que nunca vou mudar. Eu sou assim mesmo. Tais desculpas encorajam o indivíduo a diminuir ou ignorar completamente a obra de convicção do Espírito Santo e abrandar a ideia de desobediência. Tiago 4:17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Resistir. Apropriar-se do poder concedido por causa de uma cruz vazia e um túmulo vazio. Suportar a força da propaganda deste mundo maligno, enfrentar as exigências insistentes de nossa velha natureza egoísta, ter capacidade para repelir e afastar os dardos ardejantes do maligno, Satanás. Ter força de vontade para reagir contra a autopiedade, a ira e o ressentimento. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sublimação. A busca excessiva de comportamentos aceitáveis socialmente, tais como esportes, carreira, hobbies ou atividade religiosa, acompanhada da falta de confronto com problemas profundamente arraigados na alma. Um marido e mulher ocupados demais com interesses separados, de modo a não terem de encarar os crescentes conflitos em seu relacionamento conjugal. Fuga de um relacionamento honesto e transparente com o Espírito Santo. Hebreus 4:12.
porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Lágrimas, reflexo concentrado dos mais profundos anseios da alma humana, expressão da alegria dos desejos satisfeitos, sofrimento pelo amor contrariado, remorso pelo pecado pessoal, dor física aguda devido a um acidente ou moléstia, ou perda de um ente querido. A escola das lágrimas fornece a oportunidade de sentir nossa completa e doce dependência de Deus e de aprender a arte de consolar os corações partidos. A cabeça que vaza jamais incha. Apocalipse 21, 4. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Gratidão. O segredo da saúde mental e espiritual, a atitude de agradecimento, a consciência contínua das bênçãos e benefícios recebidos da mão de Deus. Quando tudo parece enlouquecer, a percepção disciplinada de Deus faz bem. Ele jamais muda e sempre há alguma coisa e alguém para apreciar. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Provação. Os testes ardentes destinados à vitória e não à derrota, que determinam as inclinações de nossos corações. Inclinações positivas para com Deus revelam os servos aceitáveis, aprovados, dignos de confiança, eventos que são como elogios de Deus, indicando sua percepção de que somos suficientemente amadurecidos para resistir ao calor mais intenso, o processo de provar e testar. Jó 23:10. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Confiança. Inteligente e não cega ao caráter e integridade de Jesus Cristo. Apoiar-se em suas promessas, mesmo quando dúvidas sobre a sua confiabilidade nos assaltam. Capacidade de confiar novamente, apesar de ter o coração partido. Salmo 62:8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Selá.